Quantas vezes você já foi julgado pelo que aparenta ser, antes mesmo de mostrar quem realmente é? Quantas barreiras invisíveis existem entre o olhar de desconfiança e o reconhecimento do seu verdadeiro? Era o tipo de calor que fazia o metal queimar na pele e transformava cada movimento em um esforço deliberado. Mas para Keisha Williams, de apenas 17 anos, aquele calor era apenas mais um obstáculo a ser superado. Ela chegou ao portão principal às 6h30 da manhã, 15 minutos antes do horário marcado. Não por ansiedade, mas por estratégia. Keisha aprendera cedo que quando você carrega na pele a cor que desperta desconfiança, chegar cedo não é cortesia, é necessidade. É a diferença entre ser vista como aquela que se esforça ou aquela que está atrasada. E aí, de onde você está assistindo? Conta pra gente nos comentários qual foi a história que mais te marcou aqui no canal. Sua participação faz toda a diferença na nossa comunidade. O uniforme que vestia não era oficial. Ainda, era uma combinação de calça cargo verde militar que comprara numa loja de excedentes e uma camiseta preta simples. Nos pés, coturnos gastos que haviam pertencido ao seu irmão mais velho, Marcos, antes de ele embarcar para sua segunda missão no Afeganistão. Cada marca de desgaste naquelas botas contava uma história de determinação que ela carregava como herança. Keisha não vinha de uma família militar por tradição, mas por necessidade. Seu pai, Robert Williams, servira no exército durante 10 anos antes de retornar para casa e descobrir que as habilidades que salvavam vidas no campo de batalha não pagavam as contas no mundo civil. Sua mãe, Angela, trabalhava duplos turnos como enfermeira no hospital municipal, carregando nos ombros o peso de manter a família unida enquanto Robert buscava trabalho. A decisão de Keisha de se alistar não foi romântica, foi calculada. Aos 17 anos, ela já entendia que o exército poderia ser sua ponte para a universidade, sua chance de estudar engenharia aeronáutica sem endividar a família por décadas. Mas primeiro, precisava provar que pertencia àquele mundo. O programa de treinamento de verão para jovens interessados no alistamento era conhecido por sua intensidade. 2 semanas de imersão total na vida militar, onde civis testavam sua resistência física e mental antes de tomar a decisão final. Para alguns, era uma aventura de verão. Para Keisha, era um exame de admissão para seu futuro. O sargento Michael "Tank" Morrison observava os novos recrutas se organizarem no pátio com o olhar de quem já havia visto aquela cena 1000 vezes. 23 anos de carreira militar haviam moldado sua postura ereta e sua expressão permanentemente séria. Tank era respeitado pela disciplina rígida e pela capacidade de transformar civis macios em soldados funcionais. Mas também carregava algo que preferia não examinar muito de perto: a tendência de formar opiniões rápidas baseadas em primeiras impressões. Quando seus olhos pousaram em Keisha, algo se enrijeceu em sua expressão. Ela estava de pé ao lado de um garoto loiro e alto que parecia ter saído diretamente de um comercial de universidade particular. A diferença entre eles era gritante e Tank fez suas suposições em segundos. Mais uma tentando provar alguma coisa, pensou, ajustando a boina militar com um gesto automático. Em sua experiência, jovens como Keisha geralmente duravam 3 dias antes de desistir. Muito pequena, muito delicada para o que vem por aí. Keisha sentiu o peso daquele olhar. Não era novidade. Aos 17 anos, já havia aprendido a reconhecer a linguagem silenciosa do preconceito. O olhar que demorava alguns segundos a mais. A pausa antes da resposta. O tom ligeiramente diferente na voz. Era um idioma que dominava por necessidade, não por escolha. A manhã começou com apresentações básicas. Tank caminhava entre os 24 jovens, cada um declarando nome, idade e motivação para estar ali.
As respostas variavam entre servir o país, tradição familiar e pagar a faculdade. Quando chegou a vez de Keisha, ela manteve a voz firme. Keisha Williams, 17 anos, Richmond, Virgínia. Estou aqui porque quero me tornar oficial de engenharia militar. Tank parou na frente dela. Engenharia militar? Isso é trabalho pesado, garota. Tem certeza de que não prefere algo na área administrativa? O sorriso de Keisha não vacilou. Tenho certeza de que posso lidar com um trabalho pesado, sargento. Veremos, respondeu ele, seguindo para o próximo recruta. A primeira semana transcorreu como uma dança cuidadosa entre expectativas e realidade. Keisha se destacava nos exercícios físicos, superava os obstáculos de resistência e absorvia as instruções técnicas com uma rapidez que impressionava silenciosamente alguns instrutores. Mas Tank parecia determinado a não notar. Durante os exercícios de marchas, ele a colocava sempre no final da fila. Nas atividades em grupo, distribuía as lideranças para outros recrutas. Quando ela levantava a mão para perguntas técnicas, ele respondia de forma breve e mudava rapidamente o foco para outro tópico. Keisha observava tudo com a paciência de quem aprendera a esperar sua vez. Não reclamou quando foi designada para tarefas de limpeza 2 vezes mais do que os outros. Não protestou quando suas sugestões em exercícios táticos foram ignoradas, apenas para serem descobertas por outros recrutas minutos depois. Ela estava jogando um jogo de longo prazo. Já pensou em se inscrever no canal? A gente posta histórias assim toda semana, histórias que precisam ser contadas. É só clicar no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhuma. O ponto de virada chegou na segunda-feira da segunda semana, durante a sessão de familiarização com armamentos. Era o momento que muitos recrutas esperavam com ansiedade e outros temiam em silêncio. Tank organizou uma mesa com diferentes tipos de armas desmontadas. Pistolas Beretta M9, rifles M16 e o imponente M4 Carbine. Hoje vocês vão aprender o básico sobre as armas que protegem nossa nação, anunciou Tank, sua voz ecoando pelo hangar onde realizavam o treinamento. Vamos começar com identificação de peças e montagem básica. Quem aqui já teve algum contato com armas de fogo? Cerca de metade dos recrutas levantou a mão. Garotos de áreas rurais que cresceram caçando com os pais, alguns filhos de policiais, outros que frequentavam estandes de tiro como hobby. Keisha manteve a mão baixa, não por inexperiência, mas por estratégia. Tank começou demonstrando a montagem de uma pistola M9. Suas mãos grandes e experientes manuseavam as peças com a fluidez de quem repetira aquele movimento milhares de vezes. Explicava cada componente, sua função, a importância da manutenção adequada. Os recrutas observavam com atenção variável, alguns fascinados, outros visivelmente desconfortáveis. Agora, quem quer tentar? Perguntou Tank, erguendo a pistola desmontada. Várias mãos se levantaram. Ele escolheu Tyler, o garoto loiro alto que estava ao lado de Keisha no primeiro dia. Tyler se aproximou com confiança, pegou as peças e começou a montagem. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ele conseguiu completar a tarefa em cerca de 40 segundos. Não está mal para um primeiro contato, comentou Tank, com um tom de aprovação que raramente usava. Quem mais? Keisha levantou a mão. Tank a olhou por um momento, como se estivesse avaliando se valia a pena perder tempo. Certo, Williams. Vamos ver se você consegue pelo menos não deixar as peças caírem. Ela se aproximou da mesa em silêncio. Outros recrutas se ajuntaram ao redor. Alguns curiosos, outros céticos. Keisha pegou a pistola desmontada. Um conjunto de metal frio que parecia pesado em suas mãos menores. Tank cruzou os braços esperando. Keisha completou a montagem em 28 segundos. O silêncio que se seguiu foi denso. Tank piscou 2 vezes, como se estivesse processando o que havia visto. Onde você aprendeu isso? YouTube,
respondeu Keisha simplesmente. Era verdade, mas não toda a verdade. Ela havia passado meses estudando manuais militares online, assistindo vídeos técnicos, memorizando especificações. Não por hobby, mas como parte de sua preparação meticulosa para aquele momento. Marcos, seu irmão, havia enviado links e documentos durante suas folgas no exterior, ajudando-a a se preparar para um mundo que ele sabia ser hostil a pessoas como eles. Tank não pareceu convencido com a resposta. YouTube? Sério? Qualquer um pode postar qualquer coisa no YouTube. Verdade, concordou Keisha. Por isso é importante verificar as fontes e praticar. Ele a estudou por um momento mais longo. Havia algo em sua expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Beleza, que tal tentarmos algo um pouco mais desafiador? Tank se virou para a mesa e pegou as peças de um rifle M4 desmontado. Era uma arma mais complexa, com mais componentes, exigindo mais precisão na montagem. Ele a colocou na mesa na frente de Keisha, com um gesto que parecia mais um desafio do que uma oportunidade de aprendizado. Vamos ver se seu YouTube ensinou sobre isso também. Alguns recrutas mudaram de posição para ter uma visão melhor. Keisha podia sentir a tensão no ar. Parte curiosidade, parte expectativa de fracasso. Era um momento que ela reconhecia. Aquele instante onde todas as probabilidades são empilhadas contra você, onde o erro confirma todas as suspeitas e o sucesso é descartado como sorte. Ela pegou as peças do M4. O rifle, mesmo desmontado, era visivelmente mais complexo que a pistola. Mais peças, mais precisão necessária, mais oportunidades para erro. Keisha respirou fundo, não por nervosismo, mas para centrar sua concentração. Suas mãos começaram a se mover. O que aconteceu nos 9 segundos seguintes mudou não apenas a percepção que Tank tinha dela, mas a dinâmica de poder de todo aquele ambiente. Keisha montou o M4 com a precisão de um relojoeiro e a velocidade de alguém que havia feito aquilo centenas de vezes. Suas mãos pequenas se moviam entre as peças como se dançassem uma coreografia memorizada. Encaixe do conjunto do ferrolho, inserção do tubo de extensão, conexão do punho, ajuste da coronha, cada movimento fluido e deliberado. Quando ela levantou o rifle completamente montado e verificou o funcionamento do gatilho e da trava de segurança, o silêncio no hangar era absoluto. Tank olhou para o cronômetro em sua mão. 9 segundos e 17 centésimos. Jesus Cristo, murmurou um dos recrutas. Tank não disse nada por vários segundos. Seus olhos alternavam entre Keisha e o rifle, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complexo. Finalmente, ele se aproximou e pegou a arma das mãos dela, verificando cada conexão, cada encaixe. Tudo estava perfeito. De onde diabos você aprendeu a fazer isso? Perguntou, e desta vez o tom era diferente. Não havia mais condescendência ou descrença. Havia algo próximo do respeito. Keisha manteve a postura ereta. Meu irmão está servindo no Afeganistão há 2 anos. Ele me enviou manuais técnicos e vídeos de treinamento militar oficial. Pratiquei com modelos 3D impressos que eu mesma projetei. Estudei cada especificação, cada tolerância, cada possível ponto de falha. A expressão de Tank mudou gradualmente enquanto ela falava. Era como se ele estivesse vendo Keisha pela primeira vez. Você projetou modelos 3D? Sim, senhor. Aprendi programação CAD aos 15 anos. Modelei réplicas exatas baseadas nas especificações técnicas militares disponíveis publicamente. Pratiquei montagem e desmontagem até poder fazer no escuro. Tank balançou a cabeça lentamente. Por que não mencionou isso antes? Keisha o encarou diretamente. Porque o senhor não perguntou, senhor. Foi uma resposta simples, mas carregava o peso de 2 semanas de subestimação. Tank entendeu o recado. O restante da sessão transcorreu de forma diferente. Tank começou a fazer perguntas técnicas mais complexas sobre tolerâncias de material, procedimentos de manutenção preventiva, protocolos de segurança,
Keisha respondia a cada uma com precisão e detalhamento que impressionava até os instrutores auxiliares. Durante o intervalo, os outros recrutas se aproximaram dela com uma mistura de admiração e curiosidade. Tyler, o garoto que havia montado a pistola antes dela, foi o primeiro a falar. Cara, isso foi incrível! Onde você realmente aprendeu aquilo? Keisha sorriu pela primeira vez em 2 semanas. Eu disse a verdade. YouTube, manuais militares, muita prática. Meu irmão sempre dizia que se eu quisesse ser levada a sério aqui, eu precisaria ser 2 vezes melhor que qualquer um. E ele estava certo? Aparentemente, respondeu olhando na direção de Tank, que conversava com outros instrutores em tom baixo. Naquela tarde, Tank a chamou para uma conversa particular em seu escritório. O ambiente era espartano, uma mesa de metal, 2 cadeiras, bandeiras americanas e uma foto dele com sua unidade no Iraque. Nas paredes, certificados de cursos de especialização militar que demonstravam anos de dedicação e aprendizado. Sente-se, Williams. Keisha se sentou mantendo a postura militar que havia praticado através de vídeos online. Tank ficou de pé por alguns momentos, como se estivesse organizando os pensamentos. Eu devo um pedido de desculpas, disse finalmente. Ela não respondeu, apenas esperou. Eu a julguei antes de conhecê-la. Assumi coisas baseadas em preconceitos que não deveria ter. Ele se sentou na cadeira atrás da mesa. Isso não é desculpa, mas é explicação. Em 23 anos de exército, eu vi muita gente que não estava preparada para esse mundo. E eu deixei experiências passadas colorir meu julgamento sobre você. Que tipo de experiências, senhor? Tank hesitou. Recrutas que vinham aqui por motivos errados, pessoas tentando provar pontos políticos ou pais forçando filhos a endireitar a vida. Eu comecei a assumir que certas pessoas estavam aqui por certas razões. E que razões o Senhor assumiu sobre mim? Honestamente, eu pensei que você estava aqui para fazer algum tipo de declaração, ou que alguém a havia convencido de que o exército seria bom para você, sem você realmente querer estar aqui. Keisha refletiu sobre isso. E agora? Agora eu vejo que você está mais preparada para estar aqui do que a maioria dos recrutas que passaram por este programa. Sua dedicação, seu conhecimento técnico, sua disciplina são impressionantes. Obrigada, senhor. Tank se inclinou para a frente. Posso perguntar por que você realmente quer fazer isso? Não a resposta oficial que você deu no primeiro dia. A resposta real. Keisha considerou a pergunta. Porque eu quero construir coisas que protejam pessoas. Pontes que não caiam quando soldados precisarem atravessar. Bases que resistam a ataques. Equipamentos que funcionem quando a vida das pessoas depender deles. Ela pausou. E por que eu quero provar que pessoas como eu pertencem a lugares como este? Pessoas como você? Mulheres negras de famílias da classe trabalhadora que cresceram em bairros onde o exército é visto tanto como oportunidade quanto como último recurso. Pessoas que têm que ser 2 vezes melhores para conseguir metade do reconhecimento. Tank assentiu lentamente. E você está disposta a enfrentar isso pelo resto da carreira? Senhor, eu estou enfrentando isso desde que nasci. A diferença é que agora eu escolho o campo de batalha. A conversa mudou algo fundamental na dinâmica entre eles. Tank não se tornou subitamente um mentor caloroso. Isso não estava em sua natureza, mas ele começou a tratá-la como tratava qualquer recruta com potencial excepcional, com expectativas altas e feedback direto. No dia seguinte, durante exercícios de liderança, ele a colocou no comando de um esquadrão pela primeira vez. Quando ela desenvolveu uma estratégia inovadora para um exercício de navegação noturna, ele a implementou com o resto do grupo. Quando outros recrutas começaram a procurá-la para esclarecimentos técnicos, ele não interferiu. A mudança não passou despercebida pelos outros recrutas. Alguns responderam positivamente, reconhecendo sua competência e começando a vê-la como uma líder natural.
Outros reagiram com resistência sutil, incomodados com a alteração na hierarquia informal que haviam estabelecido. Tyler se tornou um aliado inesperado. Durante um exercício de montagem de equipamentos, ele publicamente pediu ajuda a Keisha, legitimizando sua expertise na frente de todo o grupo. Ei, Keisha, você pode verificar se eu montei isso certo? Você é a especialista aqui. Era um gesto pequeno, mas significativo. Reconhecia publicamente sua competência e criava espaço para outros fazerem o mesmo. A última semana do programa incluía uma competição amistosa entre esquadrões, uma série de desafios que testavam tudo o que haviam aprendido. Tank dividiu os 24 recrutas em 4 grupos de 6, misturando níveis de habilidade e personalidades. Keisha se encontrou liderando um grupo que incluía Tyler, 2 garotas de cidades pequenas do interior, um jovem de uma família militar tradicional e um garoto tímido de subúrbio que havia se destacado surpreendentemente em estratégia tática. O desafio final era complexo. Navegar por um percurso de obstáculos no escuro, montar uma estação de comunicações funcional e estabelecer contato com a base principal. Tudo em menos de 30 minutos. Keisha organizou sua equipe com a precisão que havia aprendido estudando manuais de liderança militar. Delegou tarefas baseadas nas forças individuais de cada membro, estabeleceu pontos de verificação ao longo do percurso e criou protocolos de backup para possíveis problemas. Tyler, você e Sarah vão liderar na navegação. Vocês 2 têm os melhores tempos em orientação. Mike e Jenny, vocês ficam responsáveis pela montagem física da estação. Seu trabalho em equipe mecânica é sólido. David, você vai ficar comigo no protocolo de comunicação. Ela não apenas delegou, mas explicou sua lógica para cada decisão. Era um estilo de liderança que havia observado em vídeos de treinamento militar avançado, mas também algo que vinha naturalmente a ela. A necessidade de garantir que todos entendessem não apenas o que fazer, mas por que fazer. Quando a competição começou, a equipe de Keisha se moveu como uma unidade coordenada. Eles navegaram pelo percurso com eficiência, superaram os obstáculos com trabalho em equipe fluido e montaram a estação de comunicações em tempo recorde. Mas o momento decisivo veio quando a estação não funcionou na primeira tentativa. 2 outras equipes já haviam estabelecido contato com a base. A pressão para completar a tarefa rapidamente era intensa. Keisha poderia ter entrado em pânico ou tentado assumir todas as responsabilidades sozinha. Em vez disso, ela manteve a calma. David, verifica as conexões de energia. Tyler, confirma se a antena está orientada corretamente. Sarah, revisa o protocolo de frequência no manual. Ela própria se concentrou no que sabia melhor, diagnosticar problemas técnicos sistematicamente. Em 90 segundos, identificou o problema, um cabo de conexão com defeito, quase imperceptível no escuro. Jenny, você tem aquele cabo reserva que separamos? Aqui. A troca levou 15 segundos. A estação se conectou. Eles foram a terceira equipe a estabelecer contato, mas a primeira a diagnosticar e resolver um problema técnico real durante a competição. Tank observou tudo do posto de comando. Quando os resultados foram anunciados, ele não mencionou apenas a colocação das equipes, mas destacou momentos específicos de liderança e solução de problemas. A equipe 3 demonstrou hoje algo que não pode ser ensinado: liderança sob pressão e capacidade de adaptação. Williams, seu diagnóstico técnico e delegação de responsabilidades foram exemplares. Não era apenas elogio, era reconhecimento profissional. Na cerimônia de encerramento do programa, Tank entregou certificados para todos os recrutas. Quando chegou a vez de Keisha, ele pausou. Williams, tenho algo adicional para você. Ele entregou uma carta de recomendação oficial. Isto vai direto para o comando de recrutamento. Especifica suas qualificações técnicas e potencial de liderança. Quando você decidir se alistar,
e espero que decida. Isto vai garantir que você seja avaliada corretamente desde o primeiro dia. Keisha leu rapidamente as primeiras linhas da carta. As palavras excepcional competência técnica, liderança natural e recomendo para programa de oficiais saltaram da página. Obrigada, senhor. Eu que deveria agradecer, disse Tank. Você me ensinou algo importante nessas 2 semanas. O que, senhor? Que competência não tem cor, gênero ou código postal. E que meus preconceitos quase me fizeram perder a chance de treinar um dos melhores recrutas que já vi. Meses depois, Keisha se alistou oficialmente no exército. A carta de recomendação de Tank abriu portas que normalmente levariam anos para ser abertas. Ela foi aceita diretamente no programa de formação de oficiais, pulando várias etapas que outros recrutas precisavam completar. Durante seu primeiro ano de treinamento avançado, ela se especializou em engenharia de combate e tecnologia militar. Suas habilidades técnicas, combinadas com sua capacidade natural de liderança, a destacaram rapidamente entre seus pares. Tank a acompanhou à distância, através de relatórios ocasionais e updates do comando. Quando soube que ela havia se formado na academia militar com distinção e sido designada para um projeto de desenvolvimento de equipamentos de engenharia de campo, ele sentiu algo que raramente experimentava: orgulho paternal. Ele também mudou sua abordagem com recrutas subsequentes. Implementou avaliações mais estruturadas e imparciais, focando em demonstrações práticas de habilidade em vez de primeiras impressões. Começou a questionar suas próprias reações quando se pegava fazendo julgamentos rápidos sobre novos recrutas. Não foi uma transformação completa ou fácil. Preconceitos arraigados não desaparecem da noite para o dia. Mas foi um começo. 2 anos depois, Tank recebeu uma carta de Keisha, agora segunda tenente Williams, escrita de uma base no Oriente Médio, onde ela estava supervisionando a construção de infraestrutura defensiva. Caro Sargento Morrison, espero que esteja bem. Queria compartilhar uma atualização e um agradecimento. Estou atualmente liderando uma equipe de 15 engenheiros na construção de uma ponte temporária que vai permitir o transporte seguro de suprimentos para comunidades isoladas. É exatamente o tipo de trabalho que sonhei fazer quando estava montando aquele M4 na sua frente há 2 anos. Mas, mais importante que isso, queria agradecer por ter tido a humildade de reconhecer e corrigir seus preconceitos iniciais. Sei que não foi fácil, e sei que você não precisava fazer aquilo, mas fez. E isso mudou não apenas minha experiência naquelas 2 semanas, mas toda a trajetória da minha carreira. Ontem, uma jovem soldado da minha equipe, uma garota latina de 18 anos do Novo México, veio até mim depois de uma reunião técnica. Ela disse que nunca havia visto uma oficial negra comandando operações de engenharia e que isso a fez perceber que ela também poderia aspirar a posições de liderança. É assim que a mudança acontece, sargento. Uma pessoa por vez, um momento de reconhecimento por vez, uma oportunidade justa por vez. Espero encontrá-lo novamente em algum momento e espero que continue dando chances para pessoas que talvez não se pareçam com o que você espera de um soldado, mas que podem se revelar exatamente o que o exército precisa. Com respeito e gratidão, Segunda Tenente Keisha Williams, Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Tank dobrou a carta cuidadosamente e aguardou em sua mesa. Naquela tarde, ele tinha uma nova turma de recrutas chegando para o programa de verão. 22 jovens de origens diversas, cada um carregando sonhos, medos e potencial inexplorado. Desta vez, ele estava determinado a ver cada um deles. Realmente ver, antes de fazer qualquer julgamento. Porque 9 segundos podem mudar mais do que uma percepção. Podem mudar uma vida, uma carreira, uma geração inteira de oportunidades.
Se histórias como a de Keisha te inspiram a repensar seus próprios preconceitos e a reconhecer o potencial extraordinário que existe ao nosso redor, inscreva-se no canal. Histórias de resistência, superação e transformação merecem ser contadas e compartilhadas. Às vezes, a mudança mais poderosa acontece quando temos a coragem de admitir que estávamos errados. E a sabedoria de fazer diferente da próxima vez. Qual foi o momento em que você precisou confrontar seus próprios preconceitos? Como você pode ser a pessoa que abre portas para alguém que está esperando sua chance de brilhar? A verdadeira força não está em nunca errar, mas em ter a humildade de aprender e a coragem de crescer. E você? Está pronto para ver além das primeiras impressões e reconhecer a grandeza que pode estar esperando exatamente onde você menos espera?